Olá, graça e paz seja convosco. Que bom poder estar gravando esse vídeo e através desse vídeo eu quero compartilhar a leitura do capítulo 34 de Gênesis, isso mesmo, capítulo 34 de Gênesis, mas antes eu quero convidar você para juntos eu e você cumprirmos o ID do Senhor, né? Anunciarmos a palavra do Senhor, esse é o propósito que Deus tem colocado no meu coração, de ler a palavra de Deus audivelmente e gravar e compartilhar, fazendo com que, compartilhar através das redes sociais, fazendo com que chegue até os confins da terra. Então, eu e você juntos podemos fazer isso. De que maneira? Você dando um like aí e se inscrevendo no meu canal, que aí eu e você juntos vamos proclamar a palavra de Deus. Vamos de leitura? Gênesis capítulo 34. Certa vez, a filha de Jacó e de Leia, ou de Lia, foi fazer uma visita a algumas moças daquele lugar. Amor, o Eveu, o que era chefe daquela região, tinha um filho chamado Siquém. Este viu Diná, pegou-a e a forçou a ter relações com ele. E ele achou tão atraente que se apaixonou por ela e procurou fazer com que ela o amasse. Depois disse ao seu pai: peça essa moça em casamento para mim. Jacó ficou sabendo que Siquém havia desonrado a sua filha Diná. Porém, como seus filhos estavam no campo com o gado, não disse nada até que eles voltaram para casa. Enquanto isso, Amor, o pai de Siquém, foi falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó chegaram do campo e soube do caso, ficaram indignados e furiosos, pois Siquém havia feito uma coisa vergonhosa em Israel, desonrando a filha de Jacó. Isso era uma coisa que não se devia fazer. Mas Amor lhe disse: o meu filho Siquém está apaixonado pela sua filha Diná. Eu peço que vocês deixem que ela case com ele. Fiquemos parentes. Nós casaremos com as filhas de vocês e vocês casarão com as nossas. Fiquem aqui com a gente, morando na nossa região. Comprem terras onde quiserem e façam negócios por aqui. Depois, Siquém disse ao seu pai e aos irmãos de Diná: façam este favor para mim, eu lhes darei o que quiserem. Peçam os presentes que quiserem e digam quanto querem que eu pague pela moça, mas deixe que ela case comigo. Como Siquém havia desonrado a irmã deles, os filhos de Jacó foram falsos na resposta que deram a ele e ao seu pai, Amor. Eles disseram assim: não podemos deixar que a nossa irmã case com um homem que não tenha sido circuncidado, pois isso seria uma vergonha para nós. Só podemos aceitar com esta condição, que vocês fiquem como nós, quer dizer que todos os seus homens sejam circuncidados. Aí, sim, vocês poderão casar com as nossas filhas e nós casaremos com as filhas de vocês. Nós viveremos no meio de vocês e seremos todos um só povo. Mas se vocês não aceitarem a nossa condição e não quiserem ser circuncidados, nós iremos embora e levaremos a nossa irmã. Amor e seu filho Siquém concordaram com a condição. Sem perda de tempo, o moço foi circuncidado, pois estava apaixonado pela filha de Jacó, e Siquém era a pessoa mais respeitada na região do seu pai. Depois, Amor e seu filho Siquém foram até o portão da cidade, onde eram tratados os negócios, e disseram aos moradores da cidade: essa gente é amiga, vamos deixar que eles fiquem morando e negociando aqui, pois há terras que chegam para eles. Nós poderemos casar com as filhas deles e eles poderão casar com as nossas. Mas eles só concordaram em viver entre nós e se tornarem um só povo com a gente se aceitarmos esta condição. Todos
todos os nossos homens precisam ser circuncidados como eles são. E será que não ficaremos será que não ficaremos com todo o gado deles e com tudo o que eles têm? E só aceitamos a condição e só aceitamos a condição e eles ficarão morando entre nós. Todos os homens maiores de idade concordaram com Amor e com seu filho Siquém e foram circuncidados. 3 dias depois, quando os homens sentiam fortes dores, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram as suas espadas, entraram na cidade sem ninguém notar e mataram todos os homens. E Amor e Siquém também foram mortos. E em seguida Simeão e Levi tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Depois da matança, os outros filhos de Jacó roubaram as coisas de valor que havia na cidade para se vingar da desonra da sua irmã. Eles levaram as ovelhas e as cabras, o gado, os jumentos e tudo que havia na cidade e no campo. Tiraram das casas todas as coisas de valores e levaram como prisioneiras as mulheres e as crianças. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me puseram numa situação difícil. Agora os cananeus, os perizeus e todos os moradores destas terras, vão ficar com ódio de mim. Eu não tenho muitos homens. Se eles se ajuntarem e me atacarem, a minha família inteira será morta. Mas eles responderam: nós não podíamos deixar que a nossa irmã fosse tratada como uma prostituta. Aleluia, glória a Deus por essa leitura. Quero aqui tecer alguns comentários sobre esse capítulo 34 de Gênesis. Como é que nós podemos esboçar esse capítulo? Versículo 1 ao 7. Diná é violentada em Siquém. Versículo 8 ao 12. A proposta dos siquemitas. Versículo 13 ao 24. A resposta dos filhos de Jacó. E do versículo 25 ao 31, a vingança de Levi e de Simeão. Bem, o que nós podemos aprender? Quais os ensinamentos que esse capítulo pode nos trazer? São inúmeros ensinamentos, mas eu vou falar sobre alguns. Gênesis 34, então, ele registra o terrível episódio do abuso de Diná, filho de Jacó, em Siquém. Mostra o risco que a comunidade da aliança correu e a ilegítima vingança promovida por 2 filhos de Jacó. Diná, filha de Jacó com Lia, estava indo para uma caminhada em direção à cidade vizinha, habitada pelos siquemitas. E o texto bíblico diz que Siquém, filho de Amor, que era príncipe daquela terra, viu Diná e tomou-a e a possuiu, melhor dizendo. Depois disso, o texto mostra que o rapaz se apegou a Diná, ou seja, ele se apaixonou e desejou se casar com ela. Inclusive, ele recorreu a seu pai pedindo-lhe que ele intervisse junto a Jacó para que Diná fosse sua esposa. No encontro entre Amor e Jacó, o pai de Siquém disse que seu filho estava muito apaixonado por Diná e desejava casar-se com ela. Então, ele propôs que a família de Jacó, melhor dizendo, se juntasse à família dele, aparentando-se através de casamentos mistos. Isso faria com que a família de Jacó pudesse se estabelecer como residente permanente naquela terra, podendo se envolver em negócios e obter posses, obter terra, obter possessões.
Os filhos de Jacó responderam com falsidade à proposta de Siquém. Eles agiram com engano repentino e comportamento dissimulado, apresentado outrora por Jacó. Contudo, os filhos de Jacó foram perversos, pois tinham o objetivo de se vingar cruelmente dos siquemitas. A atitude de Simeão e Levi foi reprovada por Jacó e lhe trouxe grande preocupação. Jacó sabia que aquela vingança poderia resultar em uma severa retaliação por outros povos daquela região ou daquela terra. Jacó reconheceu que depois daquele acontecimento, qualquer possibilidade de relacionamento pacífico com os cananeus havia sido arruinado, e sua família estaria em constante perigo naquela terra. Contudo, os filhos de Jacó não se arrependeram do que tinham feito e mantiveram firme a ideia de que tinham defendido a honra de Diná. Para eles, Siquém havia tratado Diná como uma prostituta. De fato, a punição a Siquém por Simeão e Levi foi completamente excessiva, mesmo sob a interpretação da lei mosaica, que foi instituída posteriormente. Nós podemos ver isso lá em Deuteronômio capítulo 22, versículo 28 e 29. Eles agiram de forma inconsequente, prematura e ilegítima. O que eles fizeram nada tinha a ver com uma reparação razoável, sábia e justa do crime cometido contra Diná. Seja como for, esse triste episódio narrado em Gênesis capítulo 34 não somente não somente testava, a promessa da proteção divina à casa de Jacó, como também pronunciava a hostilidade entre israelitas e cananeus e as batalhas que seriam travadas na posse da terra prometida posteriormente. Então, meus amados, fica aí a leitura do capítulo 34 de Gênesis. Espero que você possa ler, degustar. E um grande abraço, um grande beijo no teu coração, do pastor Geraldo Magela. Te amo em Cristo Jesus. E até o próximo áudio ou o próximo vídeo, querendo Deus.